Pastor, aqui temos uma pergunta. Algumas pessoas já nascem predestinadas a ser salvas e outras não? A pessoa não se identificou. Nós queremos dizer que essa pergunta é feita sobre a predestinação. Falar sobre a predestinação. Eu quero dizer que, como é que do conhecimento dos evangélicos em geral, existem duas doutrinas a respeito deste assunto da palavra predestinação. A doutrina conhecida como doutrina calvinista ensina que a salvação é inteiramente de Deus e o homem nada tem a ver com a sua salvação. Então, segundo esta doutrina, quando uma pessoa se arrepende inteiramente pelo poder atrativo do Espírito Santo, nisto nós concordamos, que qualquer pessoa que se arrepende só o fará pela atuação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, e o pecado, no caso, é não crer em Jesus Cristo como Salvador. Mas dizem mais os calvinistas que a predestinação é o decreto de Deus através do qual ele decidiu quem seria ou não salvo. De modo que, em decorrência, se ensina o que nós chamamos, e os mesmos calvinistas chamam expiação limitada. Essa expressão expiação limitada ensina que Cristo veio não para morrer por todos, mas para aqueles que fazem parte do plano da predestinação de Deus, mesmo antes de eles nascerem. Então, estes serão salvos porque foram predestinados para a salvação. Esse é mais ou menos o ensino corrente entre os calvinistas. Ora, nós dizemos, se Deus dá salvação para quem Ele quer, e se o homem nada tem a ver com a salvação, ou seja, se não depende do homem, porque Deus não salva a todos os homens. É a pergunta que nós fazemos. Se Deus dá salvação para quem Ele quer, se o homem nada tem a ver com a salvação, ou seja, se não depende do homem, por que Deus não salva todos os homens? E a Bíblia declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Aí está. A vontade de Deus não é que alguns sejam salvos, é que todos sejam salvos. Se a salvação é um decreto de Deus, então a pergunta repetida, por que não decretou que todos os homens fossem salvos? Se a Bíblia diz que essa é a sua vontade. Então, não é uma doutrina que nos pareça, assim, ter apoio da Bíblia Sagrada. Já no caso do arminianismo, a vontade de Deus, como acabamos de ler em 1 Timóteo 2:4, é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos os homens. Então não se pode admitir que a expiação seja limitada apenas para algumas pessoas e não todas as pessoas. Paulo diz na sua carta a Tito capítulo 2, versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Logo, a expiação de Cristo não atinge alguns, atingem a todos. Todos os que quiserem. Em Atos 2:21, declare: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E numa linguagem parecida com 1 Timóteo 2:4, nós encontramos o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dizendo o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E nós citamos o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Quantos Deus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus amou o mundo, a vinda de Jesus Cristo, como ele próprio afirmou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós somos esses perdidos, para quem Jesus veio. E a morte de Cristo não foi por alguns, foi em favor de todos, daqueles que se apropriam desta oportunidade, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele, Jesus, é a propiciação, ou seja, é o resgate pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aí está esses dois pontos de vista, e concluímos que a graça de Deus, que o dom de Deus, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, concluindo, a grande pergunta: pode-se resistir à graça de Deus? Sim. É por isso que Deus não salva todos os homens. E o diácono Estevão, na sua pregação, no capítulo 7 do livro de Atos, ele falou enfaticamente dos judeus, a quem disse: vós resistis à graça de Deus. Então, aquele povo para quem Jesus veio, em primeiro lugar, rejeitou a graça de Deus e, por isso, sofreram as consequências que a história registra. Pastor, aqui temos uma pergunta. Algumas pessoas já nascem predestinadas a ser salvas e outras não? A pessoa não se identificou. Nós queremos dizer que essa pergunta é feita sobre a predestinação. Falar sobre a predestinação. Eu quero dizer que, como é que do conhecimento dos evangélicos em geral, existem duas doutrinas a respeito deste assunto da palavra predestinação. A doutrina conhecida como doutrina calvinista ensina que a salvação é inteiramente de Deus
e o homem nada tem a ver com a sua salvação. Então, segundo esta doutrina, quando uma pessoa se arrepende inteiramente pelo poder atrativo do Espírito Santo, nisto nós concordamos, que qualquer pessoa que se arrepende só o fará pela atuação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, e o pecado, no caso, é não crer em Jesus Cristo como Salvador. Mas dizem mais os calvinistas que a predestinação é o decreto de Deus através do qual ele decidiu quem seria ou não salvo. De modo que, em decorrência, se ensina o que nós chamamos, e os mesmos calvinistas chamam, expiação limitada. Essa expressão expiação limitada ensina que Cristo veio não para morrer por todos, mas para aqueles que fazem parte do plano da predestinação de Deus, mesmo antes de eles nascerem. Então, estes serão salvos porque foram predestinados para a salvação. Esse é, mais ou menos, o ensino corrente entre os calvinistas. Ora, nós dizemos, se Deus dá salvação para quem Ele quer, e se o homem nada tem a ver com a salvação, ou seja, se não depende do homem, porque Deus não salva a todos os homens. É a pergunta que nós fazemos. Se Deus dá a salvação para quem Ele quer, se o homem nada tem a ver com a salvação, ou seja, se não depende do homem, por que Deus não salva a todos os homens? E a Bíblia declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Deseja que todos os homens sejam salvos e veio ao pleno conhecimento da verdade. Aí está. A vontade de Deus não é que alguns sejam salvos. É que todos sejam salvos. Se a salvação é um decreto de Deus, então a pergunta repetida, por que não decretou que todos os homens fossem salvos? Se a Bíblia diz que essa é a sua vontade. Então, não é uma doutrina que nos pareça, assim, ter apoio da Bíblia Sagrada. Já no caso do arminianismo, a vontade de Deus, como acabamos de ler em 1 Timóteo 2:4, é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos os homens. Então não se pode admitir que a expiação seja limitada apenas para algumas pessoas e não todas as pessoas. Paulo diz na sua carta a Tito capítulo 2, versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Logo, a expiação de Cristo não atinge alguns, atinge a todos. Todos os que quiserem. Em Atos 2:21, declare: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E numa linguagem parecida com 1 Timóteo 2:4, nós encontramos o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dizendo o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E nós citamos o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Quantos Deus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus amou o mundo, a vinda de Jesus Cristo, como ele próprio afirmou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós somos esses perdidos, para quem Jesus veio. E a morte de Cristo não foi por alguns, foi em favor de todos, daqueles que se apropriam desta oportunidade, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele, Jesus, é a propiciação, ou seja, é o resgate pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aí está esses dois pontos de vista, e concluímos que a graça de Deus, que o dom de Deus, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, concluindo, a grande pergunta: pode-se resistir à graça de Deus? Sim. É por isso que Deus não salva todos os homens. E o diácono Estevão, na sua pregação, no capítulo 7 do livro de Atos, ele falou enfaticamente dos judeus, a quem disse: vós resistis à graça de Deus. Então, aquele povo para quem Jesus veio, em primeiro lugar, rejeitou a graça de Deus e, por isso, sofreram as consequências que a história registra.